dia que a igreja, né, consagra a misericórdia de Deus, vamos mergulhar então na palavra do dia. Bom dia, Padre. Bom dia, Eva. Hoje nós vamos acompanhar a cura do cego de Jericó. Eu gosto muito dessa passagem, sabe? E hoje, sendo o dia de Santo Agostinho, a gente pode até celebrar um santo que também estava cego e começou a enxergar. A graça de Deus começou a enxergar, isso mesmo. Isso mesmo. Vamos acompanhar então o capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante a vida desse mendigo, desse cego, né? Primeiro porque se conhecia o pai dele, parece que ele era filho de alguém conhecido, importante. E a gente fica se perguntando como é que alguém importante vai parar numa situação dessa. Vira mendigo, né? Vira mendigo por quê? Porque quem era cego, quem era aleijado, era sempre cerceado, era colocado de canto, né? Era separado, era tido como uma pessoa que não podia viver a vida social, né? E ele se torna esse mendigo. Uma situação que a gente tem até compaixão, né? Alguém que tem uma família, que tem tudo, mas é obrigado a viver como um mendigo à parte, né? E esse homem ouviu falar de Jesus de Nazaré, né? Acreditava que se esse Jesus o ouvisse, se esse Jesus visse essa situação, iria mudar a vida dele. Quando ele viu que Jesus ia passando, ele disse: agora é o momento de eu encontrar com ele. E gritava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É muito interessante como um coração pobre crê em Deus. Quem não acredita mais nas suas próprias capacidades, na sua própria autossuficiência, abre espaço no coração para a fé, para acreditar que Deus é quem pode me salvar. E é interessante que nessa insistência, até os discípulos queriam calá-lo. Não, cala a boca, deixa o mestre prosseguir, né? E ele insistia, né? Uma fé que passa pelas provações, que persevera. A gente tem muito a aprender com o cego Bartimeu, né? E até que Jesus para e diz: chamem-no. Interessante que quando chamam, ele deixa para trás o manto. Ora, no meio daquela multidão, ele não ia mais encontrar aquele manto nunca. E era provavelmente a única coisa que ele tinha para se proteger do frio como um mendigo. Por que ele deixa para trás esse manto? Ele deixa para trás esse manto porque ele sabia que a partir daquele momento ele não seria mais mendigo. Ele teria uma vida nova. Jesus o chamou. Jesus ia transformar a vida dele. E realmente, chegando diante de Jesus, ele diz: o que queres? Jesus diz: o que queres? Eu quero enxergar. E Jesus lhe dá de volta a vista. Meu Deus, esse homem que recuperou a vista do corpo nos ensina a enxergar com os olhos da fé. Se nós enxergarmos com a fé que o cego Bartimeu tinha, nós vamos alcançar muitas graças para com o Senhor. De fato, foi Jesus que deu a vista para ele. Mas ele diz para o cego Bartimeu: a tua fé te salvou. Ora, não foi a fé que salvou, mas a fé foi o instrumento necessário para que o cego Bartimeu perseverasse. Nós precisamos dessa fé perseverante, que
que vai em busca de Deus com insistência e que abre o coração para Deus agir. Hoje é um dia de graça para ti também. Se você reservar o seu horário de oração para você também fazer o seu clamor, se voltar para Deus e pedir: Jesus, faz-me enxergar a verdade da minha vida, faz-me enxergar a verdade do Evangelho, faz-me enxergar o caminho da felicidade, Ele vai também te tirar das sarjetas da tua vida e vai te dar uma vida nova. E hoje, Padre, com a intercessão de Santo Agostinho, podemos fazer uma oração pedindo essa fé, né? A oração que a gente trouxe hoje aqui é exatamente sobre isso. Santo Agostinho dizendo que tarde amou o Senhor, né? Ele que começou a enxergar quando encontrou a Deus, né, quer nos ensinar também a nos voltar para o Senhor e amá-lo sobre todas as coisas. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu vou ler essa oração de Santo Agostinho e faça dela a sua meditação. Até se você quiser fechar os seus olhos, entre em oração para a gente com Santo Agostinho rezar. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eis que estavas dentro e eu fora. E aí te procurava e lançava-me nada belo ante a beleza que tu criaste. Estavas contigo e eu não contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam se não existissem em ti. Chamaste, clamaste e rompeste minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e afugentaste minha cegueira. Exalaste perfume e respirei. Agora anelo por ti. Provei-te e tenho fome e sede. Tocaste-me e ardi por tua paz. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como tu chamaste o cego Bartimeu. Como tu chamaste o cego Bartimeu. Como tu chamaste Santo Agostinho. Como tu chamaste Santo Agostinho. Chama-me, Senhor Jesus, para o teu caminho de felicidade. Chama-me para o teu caminho de felicidade. Eu quero enxergar. Eu quero enxergar. Eu quero ver qual é a tua sabedoria para a minha vida. Eu quero ver qual a sabedoria para a minha vida. Eu quero ver a tua face, Jesus. Eu quero ver a tua face, Jesus. Derrama hoje o teu amor no meu coração. Derrama hoje o teu amor em meu coração. E receba esta oração com muita fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor Jesus, a vida de todos esses filhos amados que sedentos vos pedem a paz, a felicidade, o vosso amor. Dá-lhe, Senhor Jesus, a graça de enxergar verdadeiramente como tu estás presente na vida deles e poderem assim acertar a estrada plena da vida humana. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Que esse dia seja cheio da presença do Senhor. Vamos em paz. Um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente tem encontro marcado. Shalom.